Boa noite a todos. É uma alegria imensa estar novamente nesta casa. E nós estamos num mês importante para a doutrina espírita, principalmente para nós brasileiros, porque é o mês também, como foi bem lembrado, do Chico Xavier. No dia 15 de abril também, o Evangelho segundo o Espiritismo completou 155 anos de existência. E no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos completou 162 anos de existência. Então é uma doutrina relativamente nova. Quando adentramos essa casa hoje, nós ficamos muito felizes pela quantidade de crianças e jovens que a gente viu nesta casa. Porque no livro Iniciação à Viagem Astral, que tem na livraria, não sei se tem na biblioteca, lá fala que após o ano 2000 não nasce mais no planeta Terra nenhum espírito que não tenha compromisso com Jesus. Olha só, hein? E no livro Futuro Espiritual da Terra, escrito recentemente de Samuel Gomes, ratifica essa mesma mensagem. Não que eles não trarão alguns problemas, mas que são espíritos que têm compromisso com Jesus, compromisso com o Evangelho. No livro Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, Chico Xavier. Lá André Luiz diz o seguinte: o Evangelho é o livro de códigos morais do universo. Olha só, não é só da Terra não, é do universo. Quando Jesus criou tudo, o universo veio, o Evangelho veio junto, para que nenhuma comunidade de nenhum mundo se perca no caminho. O tema da USE é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo mais longo do Evangelho. Mas não tem jeito de a gente falar só de um assunto, porque todos os assuntos do Evangelho formam como uma colcha de retalhos, como um bordado. A gente tem que tocar diversos assuntos. Por exemplo, a música. Se a gente pegar o livro Grandes Vultos da Humanidade e o Espiritismo, lá conta a história de muitos e muitos grandes músicos que vieram à Terra nos trazer a beleza. Tem um ditado, tem uma frase numa música que diz assim: sempre sobra um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Eu fico imaginando quem cantou e nos encantou com as músicas. Imagine o que eles sentiram, o que modificou-se neles, enquanto eles traziam para nós essas músicas. A primeira música fala sobre a prece.
E exatamente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados aflitos, na lição 19, o mal e o remédio, pergunta-se aos espíritos: que remédio receitar para aqueles que passam por obsessões cruéis e males dolorosos? Imagine que não esteja ninguém aqui nesta situação. A resposta foi bem específica. Um só é infalível. Olha só, hein? Quem passa por males dolorosos e obsessões cruéis. O remédio, um só é infalível: a fé, o apelo ao céu. Mas nesse mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, diz uma coisa interessante: só a prece e a fé não é suficiente. Se você tem fé, se nós temos fé, se nós oramos, mas se nós ficarmos de braços cruzados, podemos ter certeza que aquilo que a gente busca não vai se realizar. A gente vai falar um pouquinho das aflições, mas ao mesmo tempo a gente vai tentar tocar no lado oposto, que é a felicidade. E a gente fica maravilhado quando Kardec, no Livro dos Espíritos, faz aquelas 1019 perguntas ao Espírito Verdade e recebe aquela maravilha de respostas para nos nortear a existência. E se a gente lê, olha só, hein, uma página do Livro dos Espíritos por dia, durante o ano nós teremos lido todo o Livro dos Espíritos, ou todo o Evangelho, ou qualquer um dos 5 livros da codificação, porque todos eles têm menos que 365 páginas. Então nós temos que parar com desculpismo que não temos tempo, porque cada página, se você cronometrar o tempo de leitura, calma, a gente não gasta 5 minutos. Se a gente não tem 5 minutos para estudar essa doutrina tão maravilhosa, que tantos esclarecimentos traz para nós, ajuda-nos a crescermos moralmente, nos melhorarmos fisicamente, nós estamos perdendo tempo em nossa vida. Uma pergunta do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: que a felicidade para mim não é a mesma para nenhum de vocês. Cada um tem um conceito de felicidade. Cada um coloca a felicidade em coisas diferentes. Mas aí Kardec pergunta ao Espírito Verdade: tem algum parâmetro de felicidade que sirva para todos indistintamente? Vocês acham que tem? Algum parâmetro de felicidade que sirva para todos nós? Vocês acham que sim ou não? A resposta é sim. Olha só.
A resposta é sim. Tem um parâmetro de felicidade que serve para todo mundo. E lá diz assim: em relação à vida material, o suficiente para viver. E Chico falava, né? Se a gente tem um pão, quer manteiga. Se tem manteiga, já quer um queijinho, quer uma mortadela, um presunto, e assim vai cada vez querendo mais. Então, a gente que quer mais, por isso que é infeliz. Mas lá, então, para a vida material, o necessário para viver. Para a vida moral, espiritual, e esse é o mais importante, a fé no futuro e a paz de consciência. Agora tem aflições e aflições. Eu lembro que certa feita fizeram uma pergunta, isso na década de 80, do século passado. Uma criança cega de 9 anos. Imagina uma criancinha de 9 anos aí. Quem tem criança mais ou menos nessa idade. Ela era cega e um repórter chegou para ela e perguntou: se os desejos se realizassem, você desejaria ver? Todos nós, com certeza, diríamos sim. Mas olha a resposta da criança. 9 anos, gente. Se os desejos se realizassem, eu desejaria ver. Mas se tivesse só um desejo, eu não desejaria ver. Eu queria um mundo melhor. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala lá, né? Mensagem do cura de Ars. Ars é um vilarejo lá da França. Vianney era o cura, pároco daquela vila. E ele, a semelhança dos apóstolos, as pessoas iam procurá-lo e, dependendo da fé de alguns que iam procurá-lo, eram curadas. Jesus sempre dizia, né? Tua fé te curou. E uma moça cega também foi lá pedir a cura para ele. E a resposta dele: ó, moça, se você soubesse aproveitar as belezas que a cegueira física te permite ver espiritualmente, você não pediria isso. Tem um outro caso. Alguém aqui já ouviu falar da Amália Domingos Soler? Amália Domingos Soler é uma das maiores médiuns espíritas da raça espanhola. E ela estava também ficando cega. Não tinha o necessário para a subsistência. E no livro dos Espíritos tem uma pergunta nesse sentido, né? Até quando a gente deve trabalhar? O quanto puder nossas forças. E se a pessoa não tem condições de trabalhar? Está lá na lei de trabalho, no livro dos Espíritos. A família deve cuidar dele. Se ele não tem família, a sociedade. Mas lá a Amália então entrou numa fila onde se servia alimento aos necessitados. Chegando a voz dela, perguntaram-lhe: qual sua fé, qual sua profissão religiosa?
Ela disse: eu sou espírita. Então vai-te daqui, que aqui não servimos refeições aos espíritas. Aí ela saindo dali, ela fez a fé dela, né? A gente viu lá. Um só infalível, a fé, o apelo ao céu. Ela pediu a Deus: ó Deus, se você curar-me da cegueira, eu abrirei uma instituição onde as pessoas, para receber alimento, não se fará a eles nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de pergunta. E quando ela fez essa profissão de fé, ela disse que ouviu os espíritos gritando ao redor dela: luz para Amália, luz para Amália. E ela se curou da cegueira. E ela cumpriu o prometido. Então a gente vê que muitas vezes nossos pedidos não é que não ficarão sem respostas. O não também é resposta. E se o não vem da espiritualidade maior, é porque o não é a melhor resposta para nós naquele momento. Por exemplo, De Luca. De Luca fala que um senhor foi procurá-lo no centro onde ele trabalha. Explicou o problema dele. Os guias espirituais orientaram-lhe a falar com o senhor para assistir às reuniões. Passe água fluidificada. Tudo isso é paliativo, tá? Vai lá, toma um passe, toma água fluidificada. Se tem alguma coisa, pode ser reequilibrada. Se tem um junto de você, pode ser afastado temporariamente, para que você se reequilibre, restabeleça e melhore. Aí quando ele retorna, te encontra diferente e não consegue se aproximar tanto quanto antes. Aí você vem, assiste, toma passe, água, melhora mais um pouco. Ele vai perdendo a ação sobre nós. A nossa reforma íntima é o que vai nos curar. Então a gente vê situações e situações em todos os casos. Eu vou contar uma história, eu acho que já contei aqui, mas deve ter pessoas novas. Se eu já contei, as que já ouviram, me perdoam e ouçam de novo. Em 1969, a China ainda é o país mais populoso do mundo, mas em 1969, por causa da excesso de população, proibiu-se por lei os casais de terem mais de um filho. Se você tivesse o segundo filho, pagaria multa, e uma multa alta. Se tivesse o terceiro, outra multa mais alta. Imagine os milhões de abortos por causa dessa lei. E aqueles que não tinham dinheiro suficiente para pagar a multa e não tinham coragem de abortar.
Essas crianças não têm registro de nascimento, porque os pais não conseguiram pagar a multa. Por não ter registro de nascimento, não podem ir na escola. Não podem ter carteira registrada. Não podem casar-se, porque senão seus filhos estarão na mesma condição que eles. Vamos comparar nosso sofrimento com qualquer um desses que vivem na clandestinidade lá até hoje. Não existem para o seu país. Vamos imaginar se nossa aflição se compara a uma situação dessa. Em 2015, eles autorizaram por lei lá ter o segundo filho. Não é porque eles são bonzinhos não, tá? Infelizmente. Porque está faltando mão de obra. Porque está faltando mulher na China. Olha só. Então, nós nunca precisamos tanto de Jesus ainda, ó, 2000 anos passados. E então o capítulo Bem-aventurados aflitos, que é o mais longo, ainda é uma necessidade para todos nós. E como nós vamos transformar esse mundo em um mundo melhor? É um ditado chinês, inclusive, um ditado chinês, hein? Fala assim: antes de sair para corrigir o mundo, dê 3 voltas na sua casa. Você vai ver que você tem coisas para corrigir dentro da sua casa. Eu não sei se foi uns 10 anos atrás, no livro dos Espíritos tem uma lei de igualdade, tem um capítulo lá que fala lei de igualdade, na parte, acho que é a 3ª ou 4ª parte, que fala das leis morais. Ela fala assim: direito do homem e da mulher. Aí a gente fez uma pergunta, né, no lugar onde a gente estava dando a palestra: em que casa, inclusive a minha, a mulher tem o mesmo direito que o homem? Somos espíritos, não somos? Em alguma casa que a mulher tem o mesmo direito que o marido? Então, pegar o livro, os livros de Kardec, que são a mensagem do céu para nós, para ler e conhecer e não praticar, a gente não vai transformar esse mundo em um mundo melhor nunca. A mudança começa em casa. A mudança começa em nós. Aqui e aqui. Vamos trazer isso aqui para cá. Vamos trazer isso aqui para cá. Nessa mesma casa, a gente fez uma pergunta interessante. Essa vocês vão achar até graça. Eu acho graça, né? Se você tivesse uma pessoa igual a você, vivendo com você, você aguentaria? Acho que eu não aguentaria não, hein? Olha só, hein? Pergunta interessante. Se você tivesse uma pessoa igual a você, com seus defeitos e qualidades também, junto com você, caminhando com você o dia inteiro, você seria uma boa companhia para si mesmo? Pergunta simples, mas que fazem a gente refletir. Eu estava conversando ali quando eu cheguei, eu recebi a primeira Bíblia que eu vi,
Foi em 1970, exposta numa livraria. Eu saí igual um doido, fui em casa, mãe, eu quero esse livro, quero esse livro. E minha mãe perguntou para minha irmã o que era. Aí minha irmã explicou. Minha mãe comprou e deu-me de presente, 1970. Então são 49 anos atrás. E tem uma passagem do Novo Testamento, inclusive, que eu fui entender semana passada. 49 anos depois. Por isso que a gente fala que a gente tem muitas crenças que nos prendem, porque a gente não entendeu. A gente não consegue se amar a si próprio. Quem aqui ama a si próprio como deveria amar? Se a gente se amasse mais, esse mundo estaria melhor. Eu quando leio o livro Servidores no Além, do Emmanuel, é do Emmanuel, tá? Não é eu que estou falando não. Eu todo lugar que eu comprava de monte para sortear, ou doar para a biblioteca, para o pessoal consultar. Lição 8. Da vida, da assistência social. Lá Emmanuel fala assim, se 1%, olha, 1% do evangelho de nossos lábios, falado ou pregado por nós, se 1% do evangelho dos nossos lábios fosse praticado, o mal seria banido da terra. É assustador? Eu gosto de fazer contas, né? 1% do nosso dia. 1% do nosso dia é 14,4 minutos, ou 15 minutos. Então, se a gente praticasse no campo da assistência social, 15 minutos, fazendo bem, sem olhar a quem, esse mundo teria banido o mal da terra. Tem alguns anos atrás que eu fiz uma campanha na nossa cidade, e eu peguei quase todos os centros que eu fiz palestra sobre os animais, tentando minimizar o animal abandonado. E a literatura espírita tem fartura desse material, tá? No Nosso Lar, por exemplo, lá fala, o primeiro livro da série Nosso Lar, lá fala o quê? Quando os samaritanos estão saindo lá, André Luiz está saindo dos samaritanos. Animais semelhantes a muares, cavalo, que vai ajudar eles a transportar as coisas. Mastins, são cachorros grandes, para protegê-los. Olha só, hein, lá, hein. Aqui é uma cópia imperfeita de lá, né? Animais de grande porte, semelhante a ibis. Ibis é aquela ave sagrada no Egito, uma ave de grande porte. Qual a função dessas aves? Ela fala que elas se alimentam de pensamentos negativos da humanidade, saneando o orbe. Então a gente fez uma campanha, eu fui lá na igreja protestante, na igreja católica, no centro, porque tem poucos animais abandonados. Se uma turminha adotar, acaba. Mas é interessante que quando a gente se propõe a fazer uma coisa para ajudar, que outra turma vem de pirraça, fazer o contrário. Interessante. Então, no capítulo 13 lá, São Vicente de Paulo fala o seguinte: a maior, quase a
totalidade de nossas dores, de nossos sofrimentos, é consequência do afastamento voluntário desse código de leis que é o Evangelho. Então, quase todas as nossas dores é decorrente do abandono voluntário do Evangelho. Então, qual a cura? Retornarmos voluntariamente também a compulsar e a viver em nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Com certeza, as nossas aflições, se não eliminadas, serão suportadas com mais resignação, com mais coragem. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.